Fala, galera. Chega mais, porque hoje o papo é sério. Não é o tipo de conteúdo que o torcedor gosta de ver, eu sei, mas também não dá pra fingir que tá tudo bem quando claramente não tá. Então vamos direto ao ponto. O Vitória está flertando perigosamente com o rebaixamento e a gente vai mostrar por quê. O buraco é mais embaixo, e a raiz do problema tem nome e sobrenome: bola aérea defensiva. É isso mesmo. A gente pegou todos os 24 gols sofridos pelo Vitória até agora no Campeonato Brasileiro da Série A e analisou um por um. E o que a gente encontrou não foi só azar, não foi só falha individual pontual, foi padrão. Um padrão perigoso, reincidente, e que, se não for corrigido, vai custar a permanência do Leão na elite. E antes que alguém diga que isso aqui é tortura, respira fundo, porque a intenção é justamente destrinchar o problema para entender como resolver. Vamos começar falando do tipo de gol que tem atormentado o torcedor rubro-negro: cruzamentos com a bola rolando. O Vitória tem sido extremamente vulnerável quando o adversário trabalha a bola pelas laterais, especialmente pelo lado esquerdo da defesa. É impressionante a facilidade com que os times conseguem ganhar a primeira disputa no jogo aéreo. E o mais alarmante é o que vem antes do cruzamento: a passividade absurda na marcação. É jogador do Vitória dando espaço, permitindo triangulação, permitindo infiltração até a linha de fundo e não oferecendo nenhum tipo de resistência real para impedir o cruzamento. E aí, quando a bola é jogada na área, parece que ninguém sabe o que fazer. A zaga perde disputa para atacante alto, mediano, baixo, não importa. Teve gol de cabeça do Germancano, por exemplo, que, convenhamos, não é nenhum gigante. E isso se repete. Contra o Sport, contra o Fortaleza, contra o São Paulo. Não importa o adversário, o roteiro é o mesmo: liberdade pelos lados, cruzamento na área, falha de marcação e gol sofrido. Mas não para por aí. Quando a gente olha para os cruzamentos que resultaram em gols com a bola no chão, o problema persiste. O posicionamento segue errado, a cobertura não funciona e o Vitória continua permitindo que os adversários fiquem livres para finalizar. Teve gol contra o Flamengo assim, teve gol contra o Fortaleza, tudo fruto da mesma falha de leitura defensiva. A bola entra por baixo, o zagueiro não acompanha, o volante não fecha e a rede balança. É um padrão técnico e tático de desorganização defensiva que salta aos olhos. E quando a gente vai para as bolas paradas ofensivas do adversário, a dor de cabeça só aumenta. Teve gol contra o Ceará, teve gol contra o Juventude, todos marcados sem marcação, com jogadores adversários completamente livres dentro da área. É inacreditável que, mesmo com tempo para se organizar, o Vitória consiga ser tão ineficiente nessas situações. O time não consegue ocupar bem o espaço, não consegue fazer marcação individual e muito menos cobertura em zona. Resultado: gol atrás de gol. E o cenário se repete até em jogadas mais trabalhadas de bola parada. Escanteio curto contra o Atlético Mineiro? 2 gols. Bola cruzada para o segundo pau e rebote? Gol do Sport. Lançamento longo e infiltração nas costas da zaga? Gol contra o Juventude. A sensação é que, independente da origem da jogada, sempre tem alguém do adversário livre, sem combate, sem pressão. A zaga do Vitória parece não reagir. Fica estática, assistindo o adversário jogar. E isso não é só problema de posicionamento, é problema de comportamento defensivo. E aí vem aquela pergunta que não quer calar: como um time pode sofrer tanto com o mesmo tipo de jogada, em tantos jogos diferentes, com tantas formações diferentes, e mesmo assim não encontrar uma solução? Já teve troca de treinador, já teve mudança no sistema defensivo, já teve jogo com 2 zagueiros, com 3 zagueiros, já trocaram volante, já mudaram até centroavante com o objetivo de ajudar na estatura e na recomposição, mas o problema continua. E o mais curioso é que, na maioria das vezes, o Vitória tem superioridade numérica dentro da própria área. Isso mesmo, mais jogadores defendendo do que atacando. E mesmo assim, toma gol. Contra o Juventude, por exemplo, chegou a jogar com 1 a mais durante boa parte do jogo e ainda assim perdeu todas as disputas aéreas na primeira etapa. A bola aérea virou uma verdadeira sentença de morte para esse time. É cruzar na área que o torcedor já segura o coração.
Outro aspecto importante é o número de desmarques dentro da área. Os atacantes adversários conseguem se movimentar com liberdade, fazer o famoso gato, aquele corte rápido, fingindo que vai para um lado e indo para o outro, e deixar o marcador comendo poeira. Isso acontece o tempo todo. O zagueiro perde o tempo da bola, o volante não acompanha a movimentação, o lateral fica indeciso. Resultado? Gol. E quando a gente junta tudo isso, chega a números assustadores. 16 dos 24 gols sofridos pelo Vitória vieram de cruzamentos na área. 12 desses foram em jogadas aéreas. Ou seja, 50% dos gols tomados vieram pelo alto e 67% vieram de bolas alçadas na área. Isso é inadmissível para um time que quer continuar na primeira divisão. Agora, não dá para colocar tudo na conta da defesa também. O sistema como um todo falha. Os pontas não recompõem direito, os laterais não conseguem encurtar o espaço do portador da bola, o meio-campo não faz a cobertura adequada e, quando o cruzamento sai, o caos está instaurado. A área do Vitória é uma verdadeira terra sem lei. E mesmo quando a bola não entra, o número de bolas levantadas é gigantesco. Tem jogo com 30 cruzamentos sofridos. Isso é insustentável. A área não deveria ser bombardeada com essa frequência. Falta intensidade na marcação, falta leitura de jogo e falta, principalmente, comprometimento coletivo na fase defensiva. Agora vamos ser justos, a fase ofensiva melhorou bastante. O Vitória tem conseguido fazer seus gols, tem criado mais, tem finalizado com perigo. Em várias partidas recentes, o time marcou 2 gols e ainda assim não conseguiu vencer. E aí a gente volta ao ponto central. Não adianta atacar bem se o sistema defensivo é um convite ao desastre. E o mais irônico de tudo é que o técnico atual, conhecido por ser mais conservador, um cara da escola defensiva, conseguiu organizar melhor o ataque do que a defesa. É quase inacreditável. E quando a gente analisa taticamente o que pode ser feito, a resposta passa por ajustes bem claros. O primeiro é aumentar a agressividade no combate pelas pontas. Laterais e pontas precisam dobrar a marcação com mais intensidade, impedir que o cruzamento aconteça. Isso exige leitura de jogo, posicionamento corporal adequado e principalmente vontade de marcar. O segundo ponto é o acompanhamento dentro da área. Os defensores precisam aprender a dividir a atenção entre a bola e o adversário. É básico, mas não está acontecendo. Falta concentração, falta percepção de espaço, falta trabalho de fundamento mesmo. Uma possível alternativa também é reforçar a estrutura com 3 zagueiros, algo que já foi tentado mas pode ser refinado. Ter 3 jogadores com mais características de rebote em posição física pode ajudar a proteger a área. Mas, de novo, não adianta só número. Precisa de qualidade, de comportamento, de atitude. E talvez aí esteja a chave. Não é só questão de sistema, é questão de características. Algumas peças do elenco simplesmente não têm o perfil ideal para esse tipo de combate. Falta estatura, falta leitura defensiva, falta imposição. O problema do Vitória na bola aérea não é só questão de sistema defensivo. A gente já percebeu que o buraco é mais embaixo. O time pode até estar numericamente bem postado dentro da área, com superioridade em número de jogadores na defesa, mas não adianta nada quando a atitude dentro dessa mesma área é de passividade. Não adianta nada quando ninguém assume a responsabilidade de ganhar a primeira bola, de encurtar o espaço, de disputar como se a vida dependesse daquele lance. Falta sangue nos olhos. E isso, meu amigo, não tem tática que resolva. Você pode montar 3 zagueiros, 5 atrás, 2 volantes na sobra, pode colocar todo mundo dentro da área que, se o comportamento continuar o mesmo, o resultado vai ser sempre o mesmo, bola na rede. O adversário chega, cruza, o atacante se movimenta e, mesmo marcado, consegue finalizar. Aí você olha e pensa, ué, mas não tinha cobertura? Tinha. Mas é como se não tivesse. O marcador tá ali só acompanhando com o olho, sem pressão, sem encostar, sem disputar. E é assim que o Vitória vai colecionando gols sofridos em lances evitáveis. Outro ponto que salta aos olhos é o momento em que esses gols acontecem. A maioria deles vem na reta final das partidas.
É impressionante como o time sente o jogo depois dos 35 minutos do segundo tempo. Parece que a perna pesa, a concentração some e qualquer bola levantada vira pesadelo. Isso tem feito o Vitória perder pontos preciosos. Empates que poderiam ser vitórias, derrotas que poderiam ser empates. E o pior, isso vira um padrão psicológico. O time entra em campo já sabendo que, se o jogo apertar no fim, vai sofrer. E o adversário sabe disso também. Vira um roteiro anunciado. E aí entra o que a gente pode chamar de zona do medo. O Vitória tem uma dificuldade tremenda de lidar com pressão. Seja em casa ou fora, quando o adversário aumenta o ritmo e parte para cima, o time recua demais, perde a compactação e começa a ceder espaço pelas pontas. É só o time adversário apertar a saída, trocar 2 ou 3 passes e a bola já está sendo cruzada para dentro da área. É o cenário ideal para o desastre se repetir. E tem mais, a bola não precisa nem vir alta. Tem muito gol sendo sofrido com a bola no chão, em cruzamentos rasteiros, em jogadas construídas. Isso mostra que o problema não é só jogo aéreo, é a defesa da área como um todo. O chamado funil está escancarado. Não tem cobertura na entrada da área, não tem volante fechando espaço, não tem zagueiro interceptando a linha de passe. É uma sequência de falhas que culmina sempre no mesmo destino, a bola morrendo no fundo da rede. E olha que não estamos falando só de gols bonitos ou jogadas bem construídas dos adversários, não. Tem muito gol nascendo de erro bobo, de desatenção, de falha primária. Teve gol que saiu depois de rebote mal afastado, teve gol de bate-rebate, teve gol em que o goleiro sai mal e o zagueiro não acompanha. Teve gol com falha na saída de bola. Ou seja, além da dificuldade de marcar, o Vitória também entrega. E isso é fatal na Série A, onde qualquer vacilo é punido com precisão. E o mais frustrante é perceber que, mesmo quando o time se organiza minimamente, a falha vem por um detalhe. Um posicionamento errado, um segundo de atraso na marcação, um espaço mal fechado. E aí o torcedor se pergunta, será que falta treino? Será que falta trabalho de fundamento? Ou será que falta foco mesmo, concentração? Porque é muito gol parecido sendo sofrido em sequência. A gente vê repetição dos mesmos erros, jogo após jogo, e parece que nada muda. E por mais que se tente apontar uma ou outra peça como vilã, a verdade é que o sistema defensivo como um todo está falhando. Não adianta colocar toda a culpa no zagueiro A ou no lateral B. Quando a bola chega na área com facilidade, é porque a marcação começou errada lá no campo de ataque. E aí o efeito cascata acontece. O ponta não recompõe, o lateral sai no 2 contra 1, o volante não fecha a linha de passe e o cruzamento sai com tranquilidade. A partir daí, é loteria, só que o Vitória nunca ganha essa. E por mais que o técnico Carille seja conhecido por montar defesas sólidas, a impressão que dá é que até ele está perdido nesse processo. O time hoje, paradoxalmente, ataca melhor do que defende. E não é porque o ataque virou uma máquina de fazer gols. É porque a defesa virou uma peneira. Em vários jogos, o Vitória conseguiu fazer 2 gols, mas ainda assim não venceu porque sofreu 3. É como se o ataque estivesse fazendo o possível e o impossível, enquanto a defesa entrega tudo de bandeja. E não é por falta de tentativa. Já teve jogo com linha de 5, com 3 zagueiros, com volante afundando na linha defensiva. Já teve marcação por zona, marcação mista, até individual em alguns momentos. Nada funcionou. E aí fica evidente que o problema também é de características. Falta estatura, falta agressividade, falta tempo de bola. E quando a bola aérea se repete tanto como o ponto fraco, o adversário mapeia. Já virou o plano de jogo de qualquer time que enfrenta o Vitória, pressionar pelas pontas e cruzar na área. O próximo adversário é o Flamengo, no Maracanã. Justamente o time que mais fez gols de bola parada desde que voltou do Mundial. E isso acende todos os alertas possíveis. Se o Vitória não ajustar essa marcação com urgência, a tendência é sofrer ainda mais. Porque o Flamengo tem qualidade, tem repertório, tem jogadores que sabem explorar exatamente o ponto mais vulnerável desse time. Vai ser mais um teste pesado e, se nada mudar, mais um filme repetido.
Mas então o que dá para fazer no curto prazo? A primeira resposta é clara: reforço. Contratação. Tem que trazer zagueiro com imposição física, lateral que saiba fechar corredor, volante com leitura de cobertura. Tem que qualificar esse elenco. A base pode ajudar, mas precisa de experiência também. Porque o momento exige responsabilidade, exige liderança, exige gente que saiba como sobreviver em situações de pressão. O segundo ponto é o trabalho tático de microajuste. Precisa treinar exaustivamente o acompanhamento dentro da área. Bola cruzada não pode mais ser vista como lance aleatório. É questão de sobrevivência. Tem que treinar posicionamento, tempo de bola, leitura de desmarque, perfil corporal na disputa. Tem que criar o reflexo defensivo de reagir com intensidade, de antecipar o adversário, de ganhar no corpo, no tempo e na vontade. E claro, os pontas e laterais têm que entrar nesse processo. Não adianta deixar os zagueiros sozinhos na fogueira. O bloqueio do cruzamento começa lá no terço final. A marcação tem que ser dobrada, a cobertura tem que chegar, o corpo tem que estar bem posicionado para impedir a bola de sair limpa. A defesa começa na frente e termina dentro da área. Se cada setor cumprir seu papel, o sistema volta a funcionar. Mas todo mundo tem que comprar a ideia. A bola aérea virou o calcanhar de Aquiles do Vitória. E enquanto esse ponto não for tratado como prioridade máxima, vai continuar custando pontos, custando jogos, custando a permanência na Série A. O time precisa encarar esse problema de frente, com humildade e trabalho. Porque ainda dá tempo. Mas o tempo está acabando. E o próximo cruzamento pode ser o que empurra de vez o leão para o abismo. Gostou da informação? Deixe seu like, compartilhe com os amigos e comente sua opinião sobre o que está rolando no esporte. Quer saber mais sobre seu time favorito? Continue acompanhando o Nordeste Sport News. O cenário do futebol brasileiro vive momentos de pura especulação e excitação, sobretudo com o recente rumor que envolve o Vitória da Bahia, um clube tradicional que tem alternado entre altos e baixos nas últimas temporadas. Fontes não oficiais sugerem que Nasser Al-Khelaifi, o polêmico e influente sheik do Paris Saint-Germain, teria demonstrado interesse em transformar o Vitória em uma potência capaz de disputar títulos nacionais e até sonhar com competições internacionais. O que circula nos bastidores é que a proposta seria extremamente generosa, envolvendo cifras milionárias que poderiam revolucionar a estrutura do clube, desde a base até o elenco principal, incluindo investimentos em infraestrutura, marketing e categorias de formação. O simples fato de o nome de Al-Khelaifi ser ligado a um clube brasileiro já provoca uma mistura de entusiasmo e ceticismo, pois sua trajetória no PSG demonstra ambição extrema e disposição para investir pesado em projetos audaciosos. Ainda não se sabe quais seriam os critérios para o aporte financeiro, mas a especulação aponta que o sheik poderia assumir o controle parcial da administração, garantindo influência direta nas decisões esportivas, estratégicas e comerciais. Algo que naturalmente divide opiniões entre torcedores e especialistas. A movimentação, caso confirmada, colocaria o Vitória em um patamar nunca antes visto em sua história. O burburinho em torno do possível investimento de Al-Khelaifi no Vitória provoca debates acalorados entre jornalistas esportivos, ex-jogadores e torcedores nas redes sociais, criando um verdadeiro turbilhão de expectativas. Algumas vozes afirmam que a entrada de um capital dessa magnitude poderia transformar o clube em um concorrente direto do Flamengo, Palmeiras e Corinthians, clubes que atualmente dominam o cenário brasileiro. Por outro lado, críticos levantam questões sobre a sustentabilidade do projeto e a capacidade do clube de absorver um investimento tão robusto sem perder sua identidade local, algo que sempre marcou a torcida do Vitória. Entre rumores, surgem ainda especulações sobre quais nomes de peso poderiam ser contratados, incluindo jogadores consagrados que atuam na Europa e treinadores renomados. Há quem diga que a chegada de Al-Khelaifi poderia até impactar a política de transferências da Série B, caso o clube consiga ascender rapidamente à elite do futebol brasileiro. O tema gera comparações inevitáveis com outros clubes que passaram por transformações rápidas, mas nem sempre com sucesso, e cada comentário nas redes sociais alimenta ainda mais a expectativa, transformando o rumor em um dos assuntos mais comentados do país no momento. A sensação é de que algo histórico pode estar prestes a acontecer,
mesmo que tudo ainda seja informal e não oficial. Entre conversas nos bastidores de clubes rivais e análises de comentaristas esportivos, o nome de Nasser Al-Khelaifi circula como sinônimo de investimento audacioso, estratégias de marketing agressivas e desejo incontestável de protagonismo. A perspectiva de que o Vitória possa se tornar uma potência nacional e, futuramente, até continental, provoca entusiasmo em torcedores, mas também desperta cautela por parte de profissionais do futebol que conhecem os desafios administrativos e estruturais do clube baiano. Fontes não confirmadas indicam que o Sheik estaria disposto a bancar não apenas a folha salarial de jogadores e comissão técnica, mas também a modernização de centros de treinamento, a revitalização do estádio e a implementação de programas de captação de talentos, algo que, se concretizado, poderia alterar o panorama do futebol nordestino de forma significativa. Entre rumores, circula ainda a possibilidade de contratos de longo prazo com patrocinadores internacionais, transformando o Vitória em uma marca global, ao estilo do PSG. Entretanto, permanece o questionamento sobre como a cúpula do clube reagirá diante de uma proposta que, embora tentadora, exige concessões e mudanças profundas na gestão. A expectativa cresce diariamente, e a torcida se divide entre esperança e prudência, enquanto cada detalhe que surge nos bastidores é interpretado como pista de que a transformação pode estar mais próxima do que se imagina. A especulação sobre o envolvimento de Al-Khelaifi no Vitória não se limita apenas ao aspecto financeiro, mas se estende às possíveis mudanças culturais e esportivas que um investimento desse porte poderia gerar. Em conversas entre ex-jogadores e comentaristas, há quem imagine que a chegada do Sheik possa introduzir um estilo de gestão semelhante ao do PSG, com decisões centralizadas, planejamento estratégico de longo prazo e enfoque em branding internacional, algo nunca visto no futebol nordestino. A ideia de transformar o Vitória em potência atrai tanto investidores quanto a atenção da mídia internacional, criando uma aura de glamour em torno de um clube que, até então, vivia longe dos holofotes globais. Os torcedores, por sua vez, dividem-se entre a empolgação de ver seu clube receber a atenção de um dos homens mais influentes do futebol mundial e o receio de que mudanças abruptas possam comprometer tradições, rivalidades locais e a identidade cultural da instituição. Comentários surgem sobre possíveis parcerias com academias de futebol europeias, contratações estratégicas de jovens promessas e programas de marketing digital que ampliariam a visibilidade do clube em mercados antes inexplorados. O rumor ganha cada vez mais força, e mesmo sem confirmação oficial, o simples boato já movimenta conversas em bares, redes sociais e programas esportivos, deixando claro que o Vitória pode estar diante de um divisor de águas em sua história recente. Enquanto a especulação sobre o interesse de Al-Khelaifi no Vitória se intensifica, a torcida passa a viver um misto de sonho e ansiedade, imaginando um futuro no qual o clube disputa títulos nacionais e conquista projeção internacional. Analistas esportivos levantam hipóteses sobre o impacto desse investimento no mercado de transferências, na valorização da base e na consolidação de uma infraestrutura moderna capaz de atrair atletas de elite e gerar receitas expressivas. Entre rumores, circulam ainda sugestões de que o Sheik poderia implementar métodos de gestão profissionalizados, incluindo departamentos de análise de desempenho, scouting internacional e programas de marketing voltados para a expansão da marca, algo que reforçaria a ambição de transformar o Vitória em referência global. A perspectiva de ter recursos financeiros ilimitados desperta debates sobre ética esportiva, identidade de clube e fidelidade à torcida, enquanto cada novidade publicada nas redes sociais alimenta o burburinho, aumentando a sensação de que mudanças históricas estão a caminho. Até o momento, não há confirmação oficial, mas a simples possibilidade já mobiliza jornalistas, comentaristas e torcedores, consolidando o rumor como um dos assuntos mais quentes do futebol brasileiro. Se concretizado, o investimento de Al-Khelaifi poderia redefinir completamente o Vitória, colocando-o em um patamar antes inimaginável e transformando o sonho de torcedores em realidade palpável, ainda que a cautela permaneça. Obrigado por assistir ao Nordeste Sport News. Se você quer estar sempre atualizado sobre o que acontece no futebol do Nordeste, inscreva-se no canal e junte-se à nossa torcida. Até a próxima, e que venham mais vitórias para os nossos times!